Você se lembra daquela sensação gostosa de chegar da escola, jogar a mochila no sofá e ligar a TV no seu desenho favorito? A gente esperava o dia todo por aquele momento. A voz do nosso herói, a risada do vilão, tudo aquilo virava a trilha sonora da nossa infância. Essas vozes se tornaram parte da nossa memória, parte de quem a gente é. Mas e se eu te disser que nem sempre a magia da dublagem funcionou? E se algumas dessas vozes, na verdade, quase estragaram tudo? A dublagem brasileira é conhecida como uma das melhores do mundo. E com razão, temos talentos incríveis que deram vida a personagens que amamos. Pensa no Goku, no Homer Simpson, no Bazu. É impossível imaginar eles com outras vozes, né? Mas como em toda grande história, existem capítulos que a gente preferia esquecer. Hoje, vamos embarcar numa viagem nostálgica, mas com uma curva inesperada. Vamos revisitar algumas dublagens brasileiras que, digamos, não foram tão mágicas assim. Prepara o coração, porque algumas lembranças podem ser abaladas. Antes de mergulharmos nesse baú de memórias nem tão boas, se você também tem a dublagem como parte especial da sua vida, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. A sua inscrição ajuda a gente a continuar trazendo essas histórias que conectam todos nós. Ativa o sininho também, porque toda semana tem vídeo novo pra gente maratonar junto. Vamos começar com um caso clássico que até hoje gera discussão entre os fãs. Quem aí se lembra da primeira dublagem de Cavaleiros do Zodíaco? Sim, a da Gota Mágica. Hoje, a gente ama as vozes da redublagem da Alamo, que se tornaram icônicas. Mas a primeira versão foi complicada. As vozes não combinavam muito com os personagens, os nomes dos golpes eram trocados, como o famoso pó de diamante virando trovão Aurora. Para quem assistiu na época, foi um choque. Era como ver seus heróis falando de um jeito que não parecia certo. Era a história que a gente amava, mas com uma embalagem estranha. A sensação era de que algo muito precioso estava sendo descaracterizado. Felizmente, a história de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil teve uma redenção com a redublagem, que acertou em cheio e marcou uma geração inteira. Outro exemplo que me marcou muito foi a dublagem original de Yu Yu Hakusho. Sim, antes da versão icônica, com o Yusuke falando "não morra, rapadura é doce". Mas não é mole, não. Existiu uma outra. A primeira dublagem era muito mais séria, mais literal, sem as gírias e a adaptação que fizeram a gente se apaixonar pelo anime. O Yusuke Urameshi que conhecemos, aquele malandro com coração de ouro, simplesmente não existia ali. Ele era só um garoto delinquente genérico. Quando a série foi redublada, com um roteiro adaptado de forma genial, o personagem ganhou uma alma brasileira. Mostra como a localização, a adaptação para nossa cultura é tão importante quanto a escolha da voz. Uma boa dublagem não é só traduzir, é interpretar, é dar vida nova. E quem não se lembra de assistir filmes na sessão da tarde, era uma tradição, mas nem sempre a dublagem ajudava. Um caso que ficou famoso foi o do filme Uma Babá Quase Perfeita. O trabalho do Robin Williams é genial e a dublagem clássica do Júlio César fez um trabalho espetacular. Mas o filme teve uma redublagem para a TV que simplesmente não funcionou. A nova voz não tinha o mesmo carisma, a mesma energia frenética do ator. As piadas perdiam o tempo, a emoção não era a mesma. Assistir aquela versão era uma experiência frustrante. É como ouvir sua música favorita tocada por outra banda, com os instrumentos desafinados. Você reconhece a melodia, mas a alma não tá lá. Isso prova que trocar uma voz icônica é um risco enorme, quase uma traição à memória afetiva do público. Vamos falar de um anime que sofreu bastante com isso. One Piece. A primeira dublagem, feita para o Cartoon Network, foi muito criticada. Além de uma censura pesada, que cortava cenas e alterava diálogos, a escolha de vozes e a direção não agradaram. O Luffy não tinha a energia contagiante que a gente esperava. O tom geral era estranho. Muitos fãs brasileiros desistiram de acompanhar o anime na TV por causa disso. Foi um potencial desperdiçado, que só foi corrigido anos depois. Com a nova dublagem para Netflix, que hoje é muito elogiada, é uma pena pensar em quantas pessoas podem ter perdido a chance de conhecer essa obra incrível por causa de uma primeira impressão
ruim causada pela dublagem. Esses casos mostram o poder que a dublagem tem. Ela pode elevar uma obra a um novo patamar, criando uma conexão única com o público, ou pode criar uma barreira, uma estranheza que nos afasta da história. Cada voz, cada adaptação de piada, cada gíria, tudo isso constrói a nossa experiência. Quando essa construção é mal feita, a base inteira desmorona. Pensa comigo. A voz de um personagem é a porta de entrada para a alma dele. É através dela que sentimos sua alegria, sua dor, sua raiva. Quando essa voz não se encaixa, a porta não abre. A gente fica do lado de fora, só observando, sem conseguir se conectar de verdade. É por isso que uma dublagem ruim dói tanto, principalmente quando se trata de algo que marcou a nossa infância. É como se um amigo antigo mudasse de repente e você não o reconhecesse mais. Claro, é importante lembrar que todo dublador é um profissional que está ali fazendo o seu trabalho. Muitas vezes, o problema não está no talento do ator, mas na direção, no prazo curto, na falta de recursos ou em uma escalação de voz que simplesmente não combinou com o personagem. A gente critica o resultado final, mas é sempre bom lembrar que por trás de cada voz existe um artista. Mas e você? Qual dublagem te marcou de um jeito negativo? Qual personagem você ouviu e pensou, não, essa não é a voz dele? Deixa aqui nos comentários. Vamos conversar sobre essas memórias. Quero muito saber as suas histórias. A gente cria essa comunidade justamente para trocar essas experiências. A dublagem é uma arte. E como toda arte, ela está sujeita a acertos e erros. Os erros, embora frustrantes, nos ajudam a valorizar ainda mais os grandes acertos. Eles nos fazem apreciar o trabalho incrível de tantos profissionais que, com suas vozes, pintaram nosso imaginário com as cores mais vibrantes. E mesmo as dublagens que não deram certo, de alguma forma, também fazem parte da nossa história. Então, da próxima vez que você assistir a um filme ou desenho dublado e sentir aquela conexão imediata, lembre-se da magia que está acontecendo ali. É a união de talento, técnica e, acima de tudo, coração. E é por isso que a gente ama tanto a dublagem brasileira. Muito obrigado por me acompanhar nessa viagem nostálgica. Não esquece de deixar o like se você curtiu e de se inscrever para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima. Até mais. Até mais.